Olá pessoal, nós estamos aqui para gravar um podcast e um videocast para reprodução assistida. Estamos no primeiro dia aqui, no dia dos pré-congressos do Colégio Brasileiro de Reprodução Assistida, o CBRA 2024, e pela primeira vez aqui a gente conseguiu montar um curso específico, teórico-prático, com hands-on, com pacientes, inclusive ultrassom demonstrativo, para tentar aprimorar essa ferramenta tão importante que é a ultrassonografia aplicada na reprodução humana. Eu sou o Dr. Felipe Lazar Júnior, sou mestre e doutor pela Universidade de Campinas, tenho título de reprodução assistida, sou ginecologista de formação com título de especialista em ginecologia e também título de especialista em reprodução assistida. Aqui comigo está o Dr. Marcelo Jacobi, quero que ele se apresente. Oi, pessoal. Eu também sou médico ginecologista, especialista em reprodução humana e ultrassonografia, com mestrado e doutorado pela Unicamp. E para nós é um prazer poder conversar com vocês sobre o assunto que motivou a gente a fazer esse curso que o Felipe está contando, né? Um curso de ultrassonografia voltado para médicos especialistas em reprodução, mas como uma forma de avaliar melhor o paciente antes de fazer o tratamento de infertilidade. A ideia desse curso surgiu porque a gente depende muito dessa ferramenta para poder fazer reprodução assistida, fertilização in vitro, e às vezes a gente recebe as pacientes com ultrassom de médicos que não são especialistas, que não são da nossa área. Geralmente nos laboratórios esses médicos são radiologistas, eles por hábito adoram o fígado, adoram o cérebro, eles odeiam o útero e ovário. Então assim, a gente cada vez mais tem uma certeza absoluta que o médico da reprodução assistida, ele precisa desenvolver essa técnica, desenvolver esse skill para que ele possa fazer um diagnóstico correto e beneficiar essa paciente, fazendo com que ela alcance o objetivo que é ter um bebê. A gente abordou basicamente as patologias da cavidade uterina que atrapalham bastante a implantação, tem relação direta com o abortamento de repetição, e para poder planejar o tratamento, o Dr. Marcelo ficou responsável por abordar a questão de reserva ovariana, a medida dos folículos durante o estímulo ovariano, etc. Trouxemos de São Paulo dois especialistas, um em endometriose, para fazer ultrassom e demonstrar para os alunos, e um especialista em gravidez inicial, que é livre docente na USP. Então, o Dr. Mário Burlachini e o Dr. Paulo Corsi, que são de São Paulo e vieram aqui apresentar isso para a gente. Eu vou, resumidamente, falar um pouquinho das aulas que me couberam. Então, em relação ao diagnóstico da cavidade uterina, a gente tentou demonstrar para os alunos do curso e eles ficaram extremamente satisfeitos ao final do curso, querem até que isso seja implementado anualmente no nosso congresso, que sem um corte coronal, né, que é um corte que só o ultrassom 3D é capaz de fazer, a gente não consegue fazer uma reprodução assistida bem feita. No corte coronal a gente consegue ver anomalias de formação, as anomalias millerianas, o útero bicorno, o útero arqueado, o útero septado, a gente consegue ver a relação do mioma uterino com a cavidade uterina. A gente sabe que se a paciente tem leiomiomas que não abalam a cavidade, isso não impacta no resultado do tratamento que a gente faz. Quando ele abaula a cavidade, isso diminui de uma maneira extremamente importante as taxas de sucesso de gravidez, de implantação, de nascido vivo. Além disso, a questão dos pólipos, que também é outra patologia uterina que às vezes passa desapercebida do ultrassonografista geral, a questão das sinéquias uterinas, a questão da istimocele pós-cesárea. Então, a gente mostrou na teoria, depois a gente demonstrou na prática com pacientes. Então, foi um curso que os alunos puderam fazer presencialmente, observar a realização do exame, ver como que a gente usa essa ferramenta, ver como ela é simples, ver como ela torna o exame mais rápido, a paciente tem menos desconforto, a gente é capaz de adquirir imagens e volumes, liberar esse paciente e depois discutir as imagens com outros colegas, fazer um reload, que a gente chama dessas imagens, fazer novas medidas, mostrar, ensinar, quer dizer, é muito útil. E apesar disso já ter
15 anos na nossa prática diária, ainda é um pouco incomum o uso da ultrassonografia no consultório do médico especialista. Geralmente ele manda para um outro profissional fazer diagnóstico e esse diagnóstico nem sempre acontece da forma correta que a gente deseja. Vou deixar o Dr. Marcelo falar um pouquinho da primeira parte, que é da estimulação ovariana, da avaliação do paciente quanto à reserva, o quanto isso traz de benefício para o paciente em termos de resultado, e depois a gente finaliza junto. Marcelo, por favor. Obrigado, Felipe. Então, a gente tem uma realidade, né, uma realidade do comportamento social. Os casais adiam a gravidez, adiam a idade da primeira gravidez, procuram as clínicas de reprodução com uma idade um pouco mais tardia, assim, da metade para o final da terceira década de vida. Então a ideia era melhorar o treinamento do médico que atende a paciente de reprodução para que ele mesmo agilize o diagnóstico de uma forma precisa. Como o Felipe estava comentando, se você estabelece um diagnóstico dependendo de serviço de pessoas que não são especialistas, muitas vezes eles vão fazer um exame ultrassonográfico um pouco mais simples, não tão aprofundado, não tanto com todo o detalhe e o refinamento que a gente precisa que seja feito. E a gente bem sabe quanto é estressante para o casal passar por uma situação de infertilidade e vivenciar tratamentos que podem não dar sucesso. Então a ideia é a gente usar todas essas ferramentas para melhorar o nosso diagnóstico, né? E em relação à parte que me coube do curso, foi falar um pouco sobre a estimativa da reserva ovariana da mulher e da estimulação da ovulação pelas medicações que a gente usa, que a gente chama de gonadotrofina. Quer dizer, você estimar a reserva ovariana é você poder estimar o potencial que esse paciente tem de ovulação. E uma vez que a gente faz essa estimativa de uma maneira correta, o que a gente está querendo é otimizar a chance de gravidez de um tratamento, porque é muito desconfortável para o paciente passar por tentativas frustradas de tratamentos que não deram certo, né? Hoje a gente procura explorar um melhor potencial de ovulação que esse paciente tem de uma única estimulação. Então, para isso, se você consegue estimar bem o potencial que ela tem de ovulação, você planeja todas as etapas do tratamento em função dessa primeira estimativa em relação à dose de medicamento, a extensão do número de dias que você leva esse estímulo, e você tenta aproveitar o melhor desse potencial de forma que você possa ou coletar o melhor número de óvulos para poder formar embriões de boa qualidade e melhorar as chances de gravidez, não só daquele primeiro tratamento, mas às vezes até, se possível, você conseguir de um tratamento de fertilização in vitro propiciar mais de uma chance de gravidez para aquele casal. Então, eventualmente, um ciclo de fertilização bem aproveitado, se todas as características e do potencial de ovulação daquela mulher for bem observada, você consegue garantir um potencial de mais chances de gravidez até para um segundo filho. Então a ideia é que a gente aproveite isso de uma forma muito mais completa e muito mais rica, sem que o paciente precise repetir todo o processo do tratamento novamente. A gente estava discutindo no curso, né, Marcelo, e eu queria te perguntar para eles também terem noção. Além de tudo que você falou, que o sofrimento sentimental, né, emocional para essas pacientes, ele é muito pesado, o custo é muito alto. Então, por exemplo, hoje é muito comum em todas as clínicas de reprodução a gente receber pacientes que não são da mesma cidade, que não são do mesmo estado, e às vezes a paciente faz um ultrassom com um ultrassonografista geral e ele coloca lá que ela tem 8, 10 folículos em cada ovário, e quando ela chega para a gente no 8º dia, já utilizando 7, 8 mil reais de medicamento, a gente verifica que não era nada daquilo. Então, eu queria que você explicasse melhor para eles o que o ultrassom 3D aplicado a essa ferramenta pode ajudar a gente para evitar que esse paciente também tenha um custo financeiro que às vezes é único na vida. Essas pessoas às vezes vendem automóvel, fazem empréstimo para fazer o tratamento, para poder fazer ele mais de forma adequada. Sem dúvida, Felipe. O que a gente usa a ultrassonografia, quer dizer, quando a gente diz de estimar a reserva, é saber como o paciente pode responder àquela medicação. Você pode fazer isso por dosagens hormonais, mas às vezes são hormônios que até o convênio, até o próprio plano de saúde, ele nem cobre, ele tem um custo extra para isso. Uma vez que a ultrassonografia já faz parte do fluxo de trabalho normal de um atendimento de reprodução, desde que o médico tenha um bom treinamento nessa ferramenta, ele pode se qualificar e fazer uma estimativa da reserva ovariana através da ultrassonografia tridimensional, onde você faz uma varredura com equipamento de ultrassonografia da superfície toda do ovário, você consegue identificar na mulher
quais folículos estão naquela fase em que vai ser sensível à ação dos hormônios que a gente usa para estimular a ovulação, e você pode, inclusive, de uma forma de aconselhamento e de envolver o paciente dentro do fluxo do tratamento, ela ter uma noção de qual que é a expectativa de resposta que ela vai ter, para alinhar também as expectativas em relação à dificuldade ou não daquele casal, da idade da mulher, da idade do marido e todos os outros fatores que podem estar associados no tratamento que diminuem ou então facilitam que ela consiga a gestação. Nas últimas décadas, desde 1985, que o ultrassom foi introduzido, a gente tem o hábito de medir, né, o tamanho do folículo pela média das duas maiores medidas, como se ele fosse uma esfera perfeita. E a gente sabe que eles não têm esse formato de esfera perfeita. Então, essas novas tecnologias, elas permitiram que a gente consiga estimar o número de óvulos que nós vamos ter ao final do tratamento. Ela possibilita que a gente escolha melhor o dia do trigger, né, o dia da última medicação que vai maturar esses óvulos para a gente poder aspirar, para que a paciente possa ter um resultado melhor. Então, utilizando a técnica do 3D que mede o volume do folículo, por esse volume a máquina te leva para uma esfera perfeita que teria aquele volume e te dá um diâmetro médio verdadeiro. Isso te permite evitar erros de antecipar demais essa coleta ou retardar demais essa coleta e ter resultados que não seriam satisfatórios. Então, basicamente, a gente expôs isso para os alunos nesse curso e eu percebi que eles ficaram muito satisfeitos e gostariam até de ter mais informações. Em relação à cavidade uterina, o Marcelo é um especialista que faz essas correções, por exemplo, a estimocele, né? Eu tive um paciente que teve uma gravidez ectópica na estimocele. Eu queria que você falasse um pouquinho de que tipo de técnicas a gente pode utilizar para corrigir isso, e também, aproveitando que está dentro do mesmo espectro, nas anomalias millerianas, recebi essa semana uma paciente que está desde os 33 anos, ela tem 45, fez 20 fertilizações, teve 8 abortos, e aí, num primeiro ultrassom tridimensional com corte coronal, a gente viu que ela tem uma cavidade uterina anormal, que se tivesse sido tratada com 33, 34 anos, ela não teria perdido a possibilidade, porque agora, pela qualidade dos óvulos, com a idade, ela provavelmente não vai conseguir ter filhos com óvulo próprio, e ela não precisaria ir para útero de substituição, que é a indicação que deram para ela, porque ela tem uma patologia que pode ser corrigida por esteroscopia cirúrgica, o Marcelo vai explicar, da mesma forma que a gente pode tratar também a estimocele. Então, eu queria que você abordasse um pouquinho sobre isso, para corrigir essas patologias de cavidade. O que a gente tem hoje é que, por muitos anos, a ultrassonografia foi só um método que mostrava uma imagem em 2 dimensões. E se o médico tinha alguma dúvida, ele recorria à ressonância nuclear magnética para fazer um complemento diagnóstico. Hoje em dia, isso não é mais necessário na grande maioria dos casos, porque se você fizer uma ultrassonografia tridimensional bem feita, além de você não ter a necessidade da ressonância, que é um exame mais caro, é um exame demorado, de certa forma desconfortável para o paciente ficar lá de 25 a 30 minutos dentro de um lugar apertado, que muitas têm até uma claustrofobia de ficar ali, você consegue um mesmo diagnóstico por ultrassonografia tridimensional que você conseguiria por uma ressonância. Então você não tem necessidade de lançar mão de um outro recurso, o que poupa tempo para o paciente. Se o paciente tem que arcar com o custo do exame do próprio bolso, aumenta o custo que ele vai ter ao longo do tratamento e você não vai acrescentar nada, porque você já tem toda aquela informação pela ultrassonografia tridimensional. A estimocele, não sei se o termo é familiar a todos que estão assistindo aqui ao podcast, seria um defeito, uma retração no lugar de uma cicatriz de um parto cesárea anterior. Para muitas mulheres, a cicatriz de cesárea, não estou falando da cicatriz da pele, estou falando daquela cicatriz profunda que fica na parede do útero, que ela deveria, de certa forma, juntar as bordas de uma maneira perfeita ou ter uma deformação mínima. Para algumas pacientes, mesmo que ela seja bem suturada,
errada no momento da cesárea, né, que a técnica cirúrgica tenha sido feita de uma forma perfeita, a cicatrização não foi perfeita. Então ela forma essa cicatriz com uma certa deformação que pode causar potencialmente alguns problemas. Ela acumula sangue nessa região, um sangue que ela fica perdendo fora do período que seria o período previsto da menstruação, então, ou seja, ela teve a menstruação, terminou o fluxo menstrual, mas ela fica tendo uma perda de uma secreção amarronzada. Naquele período próximo da ovulação, quando começa o período fértil, em vez de ela eliminar um muco claro, transparente, que nem uma clara de ovo, ela elimina um muco turvo, amarronzado. Isso, de certa forma, prejudica a fertilidade dela posteriormente. Por quê? Esse muco inflama com o sangue, claro, ele inflama o endométrio que fica revestindo a parte interna do útero posteriormente, e esse endométrio inflamado, ele acaba tendo uma aceitação pior do embrião, então diminui a fertilidade dela. E se esse defeito ele é progressivamente maior, a parte muscular do útero que sobra é fina demais, o que, além disso, leva a um risco maior dela na gestação. Então, a gente identificando esses defeitos, a gente pode fazer correções cirúrgicas, e principalmente naquela paciente que está com dificuldade de engravidar e tem uma estimocele e planeja uma gestação futuramente, você pode fazer uma correção desse defeito, onde você, por uma via cirúrgica, que você pode fazer ela, ou por laparoscopia, assistida ou não por robô, ou até mesmo por via vaginal, a gente tem feito hoje, como se fosse uma cirurgia de períneo, de perineoplastia, como a mulher fazia anteriormente. Você consegue cortar essa cicatriz defeituosa, fazer uma nova cicatriz para ela, dando oportunidade que ela cicatrize de uma forma mais uniforme e esse defeito seja corrigido. Como também, como o Felipe estava comentando, defeitos, às vezes, de uma formação do útero, né? Às vezes tem defeitos de nascença, que a gente chama de forma geral, de malformações müllerianas. Algumas prejudicam a fertilidade. Tem mulheres que têm septos uterinos, têm cavidades uterinas de forma não convencional, o útero tem uma forma triangular, e às vezes pelo ultrassom 2D convencional, você não percebe essas alterações, mas pelo tridimensional, você vê que a cavidade uterina é estreita, não permite uma boa acomodação do embrião no interior do útero, e quando você faz o tridimensional, em vez do útero ser um triângulo, ele fica como uma letra Y, assim, ou em forma de T, bastante estreita. Isso permite que depois, você percebendo isso, sejam feitas cirurgias por uma técnica minimamente invasiva, que a gente chama de esteroscopia. É uma endoscopia que faz por via vaginal, pelo colo do útero. Você amplia a cavidade, melhorando a aceitação do útero para a implantação do embrião, retirando os septos ou outros defeitos, como miomas, pólipos, que atrapalhariam a implantação do embrião no final de um tratamento de fertilização in vitro que teve vamos dizer assim, um empenho emocional e financeiro bastante grande, não pode ser colocado a perder por um defeito que não foi percebido. Obrigado, Marcelo. Eu queria parabenizar a sociedade por essa iniciativa. Eu acho que a gente está evoluindo, era uma coisa que estava faltando. A gente quis resumir aqui. Parabéns pela iniciativa aí, e a gente está à disposição caso no futuro vocês queiram saber sobre mais algum assunto relacionado com a nossa especialidade. Tchau, pessoal. Obrigado, Felipe. Um abraço para vocês. Até logo.